Talvez algo que tem acometido todos, ou se não quase todos que estão me ouvindo agora. O medo. O medo. Apesar de o medo ser algo útil, o medo é um meio de preservação. O medo é um meio de fazer com que os povos sobrevivam. Quando nós temos um medo, ele nos avisa dos perigos. Então, o medo, em certa medida, ele é útil. Você precisa ter um certo medo para colocar a mão no fogo, isso lhe protege. Mas quando esse medo evolui e é distorcido, esse sentimento de medo, ele é ruim. E ele destrói a nossa fé. E ele é nefasto à nossa alma. Ele destrói a nossa alma. O medo é considerado, na psicologia, como um dos 4 gigantes da alma. É um dos gigantes da alma, o medo. E todos nós estamos sujeitos ao medo. Todos nós. Todos nós, cristãos ou não cristãos. Os nossos medos, eles se manifestam de muitas maneiras. Nós poderíamos aqui citar uma lista de fobias, de medos que nós temos. Medo de altura, medo de acabar um relacionamento, ou medo de nunca ter um relacionamento, medo de doenças, medo da morte, medo de falar em público, medos diversos. Hoje em dia, medo de perder o emprego, ou medo de não conseguir um emprego, medo da violência, medo de ser mal compreendido na família, medo de ser rejeitado, medo de ser criticada, medo de ser esquecida, etc, etc. A pergunta que eu faço para você: você tem tido medo das últimas notícias? É normal. Apesar da importância da informação, apesar da importância das notícias para nos orientar, o fluxo dessas notícias, a constante notícia, seguidas de previsões calamitosas, tem gerado na nossa alma, gerado na alma do povo uma angústia e um desespero. Nós olhamos para as pessoas e vemos no olhar das pessoas uma angústia, um medo. O medo do desconhecido. E assim como esse vírus, não poderia deixar de falar da Covid, assim como esse vírus que se alastra, que se propaga, que contamina, que é passado de pessoa a pessoa, assim como esse vírus da Covid, há esse vírus do medo também. Há um vírus do medo. Um vírus que tem contaminado muitos. A questão é, qual será a nossa reação a esse vírus? Porque alguns organismos reagem bem a certo tipo de vírus. Como o nosso organismo espiritual reagirá a esse vírus do medo? Porque muita gente está infectada por esse vírus, pelo vírus do medo, pelo temor do vírus, e isso provoca medo. Vamos ler o texto bíblico em João capítulo 20, versículo 19, na linguagem de hoje. Naquele mesmo domingo, à tarde, domingo da ressurreição, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus.
Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, a tua palavra é a verdade, ela é alimento para a nossa alma, ela transforma, ela gera fé, ela gera vida, ela dissipa todas as trevas do nosso coração. Então que nessa noite a tua palavra possa falar de forma poderosa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? O contexto que nós acabamos de ler é o seguinte: os discípulos estão aqui com um medo paralisante. Os discípulos estão de portas trancadas. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. Jesus já havia ressuscitado na manhã de domingo, aparecido para Maria Madalena, mas os discípulos ainda não sabiam. Na mente deles, Jesus ainda estava morto. Então eles se trancam dentro de casa, eles ficam de portas trancadas com medo dos inimigos, com medo dos judeus. Jesus surge no meio deles e diz: a paz esteja com vocês. Jesus mostra as suas feridas. Jesus sopra o Espírito Santo sobre o seu povo. Essa história, ela nos ensina muito sobre medo. Como é que o medo surge? O que é que o medo faz? E como superar o medo? Nós queremos fazer essas 3 perguntas. Como o medo surge? O que o medo faz? E como superar os nossos medos? Como o medo surge? Versículo 19, então, a palavra do Senhor diz que no domingo à tarde, os discípulos estavam ali reunidos de portas trancadas com medo dos judeus. O medo pode surgir na vida do crente. A questão é como reagiremos ao medo. Não é sentir medo. Nós podemos sentir medos, isso é normal. Os discípulos estavam com medo. Eles eram discípulos de Cristo, eles estavam com medo. E a semelhança dos discípulos, nós ficamos com medo quando? A semelhança dos discípulos, o que ocorreu com os discípulos também pode ocorrer conosco. Nós ficamos com medo quando nós perdemos o nosso referencial de liderança. Eles haviam perdido o referencial de líder, o Messias prometido, o rei que eles haviam depositado a confiança, havia sido crucificado, pendurado numa cruz. E eles não sabiam que Jesus estava vivo, então eles estavam sem referencial de líder. Quando nós perdemos o nosso referencial de liderança, surge medo e insegurança. É isso que tem acontecido com o nosso país, nós não temos líderes. E quando o povo não tem líder, o povo fica inseguro. E o povo começa a buscar líderes, salvadores da pátria, Messias. Quando nós perdemos o nosso referencial de liderança, nós nos sentimos inseguros. E assim o medo surge. Quando nós perdemos a expectativa de futuro, a expectativa e a esperança de dias melhores. Os discípulos haviam perdido suas esperanças. Afinal de contas, Jesus, na cabeça deles, ainda estava morto. Então, eles haviam perdido as expectativas. O reino não vai ser inaugurado. Nós não temos mais líder. Nós não temos mais esperança. A semelhança dos discípulos, minha querida, nós temos medo quando as coisas não estão indo como deveriam ir. Quando as coisas no nosso casamento, no nosso emprego,
no nosso país, na nossa empresa, dentro da nossa casa, quando as coisas elas não estão indo mais como a gente imaginava que elas fossem. E aí nós começamos a perder a expectativa, começamos a perder a esperança. E o medo surge. E o medo vai entrando nessas brechas. O medo surge quando existem inimigos fortes, inimigos perigosos, e a nossa sobrevivência está ameaçada. A palavra do Senhor diz que aqueles discípulos estavam com medo dos judeus, eram inimigos. Eles estavam ali com a sobrevivência ameaçada. Talvez eles diziam um para o outro: irmã Alice, olha, se eles mataram Jesus, eles também vão nos matar agora. A gente vai morrer. O vírus está aí fora, a Covid está aí fora. O medo surge quando há inimigos, quando a nossa sobrevivência está ameaçada. Nós, então, olhamos para esses inimigos, inimigos físicos, inimigos espirituais, inimigos materiais. A gente começa a perceber que estamos com medo. Covid-19, câncer, guerras, crises econômicas, doenças. E aí nós ficamos confusos emocionalmente. Aí a pessoa começa a ficar emocionalmente confusa. Talvez você esteja passando por isso. A pessoa emocionalmente ela fica confusa, ela fica perturbada. As coisas estão acontecendo, a nossa rotina está sendo quebrada, as coisas estão acontecendo fora da rotina. A gente precisa viajar, a gente precisa fechar a empresa, a gente precisa mudar de trabalho, a gente precisa mudar de rotina. E aí isso começa a perturbar nossas emoções, e o medo ele vai surgir nestas brechas. Nestas brechas. E eu pergunto a vocês, não parece a nossa realidade? Tudo isso que eles estavam vivendo não parece com a realidade que nós estamos vivendo agora? Perdendo o referencial de liderança, perdendo a expectativa, perdendo a esperança, vendo inimigos perigosos, vendo a nossa sobrevivência ameaçada, ficando confusos emocionalmente. É assim que o medo surge. O medo ele vai surgir dessas carências afetivas, essas carências espirituais, essas brechas, esses acontecimentos que nós não temos domínio. Isso nos assusta. E o medo ele vai surgindo quando você se sente incapaz de dar solução aos seus problemas. Não é isso que tem acontecido, meus amados? A humanidade não tem uma solução para isso. Não há uma solução definitiva para isso. Não há controle da situação. Então, quando nós somos surpreendidos por essas situações, nós nos afogamos no medo, e assim o medo surge. O medo surge assim. E o que é que ele faz? O que é que os discípulos estavam fazendo? Os discípulos estavam de portas trancadas, com medo dos judeus. O que é que o medo faz? O medo ele nos tranca para a vida. Diga assim, o medo nos fecha para a vida. O medo ele nos tranca, não somente fisicamente, mas pessoas amedrontadas, elas se fecham para a vida. Pessoas amedrontadas, elas se fecham para o outro, elas se fecham para o agir de Deus, a sua fé sofre. Então ela começa a se fechar para o agir de Deus e achar que Deus não pode dar solução para ela, então ela se fecha. Então ela tranca as portas para o agir de Deus, ela se fecha para si mesma. O medo, ele nos faz perder a convivência social. É isso que o medo faz. Há pessoas que quando sofrem crises, às vezes, psicóticas, há pessoas que se trancam nos quartos. Não sei se você já acompanhou isso. Mas você é chamado, pastor, tem uma situação ali, você chega, a pessoa está trancada no quarto e ela não quer falar com ninguém. Ela se fecha.
se fecha para a convivência, se tranca para a família, se tranca para a igreja, se fecha para a vida. E eu não estou falando aqui, irmãos, de nós irmos para a rua nesse momento, não é isso. Mas eu estou falando de alguém que se fecha emocionalmente, alguém que se fecha para o agir de Deus, alguém que tranca as portas para o agir de Deus. E o medo faz isso, o medo nos tranca, o medo nos tira dos nossos propósitos. Perceba, vamos ao texto. E quando Jesus chegou e ficou no meio deles, disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida ele lhes mostrou os lados e eles ficaram muito alegres ao ver o Senhor. Então Jesus disse de novo: a paz esteja com vocês. E Jesus diz algo para eles: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus está dizendo o seguinte: assim como o Pai me deu a missão, eu relembro a vocês a missão pela qual vocês foram chamados. Vocês não foram chamados para ficarem trancados aqui. Vocês não foram chamados para ficarem trancados. Os discípulos, eles tinham uma missão. Amém. Pode mudar o microfone aqui, me dá o outro aqui. Os discípulos, eles tinham uma missão, amados. Eles tinham uma missão. Mas, naquele momento, eles estavam com portas trancadas. Amém. Amém. Resolvido. Amém, irmãos? Eu pensei que era um pedaço de alumínio arrastando aí de lado. Queridos, o medo, ele nos tira da nossa missão. E preste atenção numa coisa, e que eu tenho percebido. Eu tenho percebido crentes que antes eram fervorosos, crentes que amavam o Senhor, que adoravam o Senhor, que pregavam o Evangelho, e hoje estão, assim, aprisionados. Gente que está morrendo na sua fé. Gente que está trancado. Não trancado dentro de casa, literalmente, mas trancado para o agir de Deus, trancado para a missão. Ganhando almas. Eu não tenho visto. Eu tenho visto pessoas sendo submergidas, se afogando no medo, recuando na sua missão. Há um desespero de alma na vida de pastores, porque tem visto pessoas abandonando a fé, pulando do barco, recuando, se trancando dentro de casa. Se trancando com medo. O mundo precisa ouvir a voz da igreja. Nós somos chamados para ser sal e luz do mundo. O medo, ele nos faz recuar. O medo, ele nos tira da missão. Deus te chamou para uma missão, amém? Deus te chamou, Deus chamou cada um de nós para um propósito, para uma missão. E nós temos recuado por esse vírus do medo, esse medo que nos paralisa também. O que é que o medo faz? O medo paralisa. Você já viu alguém com muito medo? Eu tenho um colega que ele é agente penitenciário federal. Ele trabalha com elementos de alta periculosidade. E ele disse que no primeiro dia de trabalho dele, teve uma rebelião. No primeiro dia de trabalho teve uma rebelião. Ele disse que foi acompanhar o banho de sol dos meninos, e ele disse que de um momento para outro começou o movimento, e os colegas deles, corre, que é uma rebelião, corre para o portão principal, vamos fechar o portão principal, vamos deixar eles aí. E ele disse que voltou e ficou parado. Ficou parado, ele disse que ficou paralisado, e disse que os elementos vinham para cima dele como feras. Ele disse que ficou paralisado. E um colega dele pegou pelo colarinho da farda dele e arrastou, e puxou, e fechou o portão rapidamente.
E ele diz: eu não consegui fazer absolutamente nada, eu fiquei paralisado, enquanto as crianças avançavam como feras para cima de mim. Ele ficou paralisado de medo, se ele não tivesse sido puxado pelos seus colegas. Ele conta essa história rindo hoje. Mas o medo, ele nos paralisa, irmãos. Nós temos visto pessoas paralisadas. Parece que as garras do medo tomaram conta das pessoas e as pessoas estão paralisadas. Estão de portas trancadas para o agir de Deus. Preste atenção, eu não estou falando aqui de portas trancadas literalmente. Você pode fazer a obra de Deus. Você pode pegar seu celular e ligar para alguém, fazer uma chamada de vídeo, uma chamada de áudio. Você pode fazer isso. Você pode gravar uma mensagem e mandar para alguém. Você pode fazer uma reunião com a sua família de oração. Você pode levar uma palavra de ânimo para alguém. Você pode levar uma palavra de fé para alguém. Você pode dizer: nós vamos vencer. Mas pare de se trancar para a vida, para o agir de Deus. O medo nos perturba. Nos perturba. Os discípulos estavam ali desorientados, perturbados. O medo faz isso. E nós temos perdido o sentido da missão, amados, nessa pandemia. A igreja está perdendo o seu foco. A igreja por isso que a igreja hoje está vivendo uma dicotomia. É Bolsonaro, é Lula. Meus irmãos, eu já enojei disso. Eu já tomei nojo disso. Eu vou ser um ativista contrário a essa idolatria de ideologias. A igreja está idolatrando ideologia, a igreja está idolatrando homens. Quando nós perdemos o nosso referencial de Cristo, nós começamos a buscar solução caseira, humana. Parece que a solução para o país está em dois ímpios, boçais, dois, e mais toda a sua corja, que há 30 e tantos anos vivem mamando nas tetas do governo, do poder público, e o povo de Deus está colocando a esperança nesses homens. Acorda, igreja! Acorda, igreja! A esperança do Brasil não está em Bolsonaro, em Lula, e seja o que for, esquerda e direita. A solução para o país está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a esperança das nações. A esperança para a tua vida está em Jesus. A esperança da igreja está em Jesus. A igreja está perdendo foco. A igreja está perdendo foco. E quando a gente perde o foco, a gente vai buscar solução nessas coisas. É isso que o medo faz. Mas a gente precisa superar esse medo. E como é que a gente supera o medo? Você quer aprender como superar o medo? Primeira coisa, ninguém pode simplesmente dizer: agora eu não tenho mais medo. Não é simplesmente eu dizer para você: não tenha mais medo, Patrícia. Não tenha mais medo, Remédios. Não tenha mais medo. Não, não é assim. Não é assim. O medo, ele não funciona, ele não sai assim, simplesmente eu dando uma palavra mágica. Shazam e o medo vai embora. Não é assim. Você precisa de um estímulo para a sua alma. O medo é algo emocional, então você precisa de um estímulo também, para que o medo possa sair. E para nós, de uma maneira muito simples, para a sua vida, é a presença de Cristo que nos encoraja. É a presença de Cristo que lança fora todos os medos. Cristo surge no meio dos discípulos e o medo se vai. Olha só o texto. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Meus amados,
Jesus, ele ultrapassa a porta que estava trancada com seu corpo ressurreto. Jesus se mostra e se apresenta no meio dos discípulos e diz: a paz esteja com vocês. Cristo chega na nossa vida. E quando Jesus chega na nossa vida, Ele traz paz ao nosso coração, irmãos. Jesus, Ele não para nas portas trancadas, nas portas fechadas do medo. Se na sua vida existem portas de medo, se as portas na sua vida estão trancadas por medo, Jesus, ele não se detém a essas portas. O agir de Deus, Ele ultrapassa as portas fechadas. Não existe porta fechada para o agir de Deus. A gente aprende isso. As portas estavam trancadas, mas Jesus ultrapassa aquelas portas com seu corpo glorificado, se apresenta no meio dos discípulos e diz: a paz esteja com vocês. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele traz paz ao nosso coração. Quando a pessoa descansa inteiramente na graça de Jesus, quando a pessoa crê no seu poder, quando a pessoa crê que Jesus pode mudar a sua vida, quando a pessoa confia nele, essa pessoa tem a paz de Cristo no seu coração. Se tem uma coisa que eu gostaria que você guardasse nessa noite, é esta: quando você descansar inteiramente na graça de Cristo. Eu não estou dizendo para você que você é crente ou você está na igreja, não. Eu estou falando de você descansar inteiramente na graça de Cristo. Quando você crê no seu poder, quando você crê que Jesus pode mudar a sua vida, quando você crê e confiar nele, você vai ter a paz de Cristo no seu coração. Jesus diz: paz, shalom. E Jesus faz duas coisas. E o medo dos discípulos se transforma em alegria. Eles estavam com medo de portas trancadas, mas o texto diz que agora eles ficam alegres. Louvado seja Deus. Jesus faz duas coisas. Jesus mostra as chagas, as feridas, e Jesus sopra o Espírito sobre eles. A credencial de Jesus são as feridas. Jesus está dizendo para você, irmão Frank: olha aqui minhas feridas. Isso aqui foi por você. Isso aqui foi por amor a você. Essas feridas provam o meu amor para com você. Estão aqui as perfurações. Jesus sopra o Espírito. A cruz é a prova do amor de Jesus para conosco. Ele está dizendo: eu posso te dar paz, remédios. Eu posso te dar paz porque eu morri e ressuscitei. Eu venci a morte. Eu posso te dar paz. Eu sou o sacrifício. Eu me sacrifiquei por você. Receba o meu Espírito. O meu Espírito te capacita. O meu Espírito te encoraja, te dá vida. Jesus faz isso no meio dos discípulos. Como é que nós vencemos o medo? Com a presença de Cristo no nosso meio. Pastor, mas eu tenho a presença de Cristo. Será? Talvez a gente às vezes tenha uma experiência religiosa, mas a experiência manifesta de Deus é diferente. A vitória sobre o medo, ela passa por uma profunda experiência de fé. Diga assim: a vitória sobre o medo é ter uma profunda experiência de fé. Quando nós temos uma profunda experiência de fé, o nosso medo vai embora. E eu lembro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 49 a 50, quando Jairo estava com medo de perder a filha. Imagine um pai vendo a filha entre a vida e a morte, na UTI. Jairo ali com medo de perder a sua filha, em Lucas 8, 49. E o texto diz, vamos ler juntos:
Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Que notícia um pai pode receber? A menina já morreu, a menina está morta, seu Jairo, a menina está morta. Deixa Jesus resolver outras coisas. Jesus, então, ao ouvir isso, disse a Jairo: não tenha medo. Não tenha medo. Tenha fé e ela ficará boa. Que palavra, irmãos. Não tenha medo. Tenha fé. Ela ficará boa. A palavra do Senhor para nós é: não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Porque o medo, ele é irracional, o medo é emocional, então ele só pode ser superado por uma questão emocional muito mais forte, e a fé é uma das mais profundas experiências emocionais que nós podemos ter. Então o medo é superado pela fé. Não uma fé irracional, não uma fé imprudente, mas uma fé confiante. Uma fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz então que os discípulos eles ficaram alegres por verem o Senhor. Os discípulos ficam alegres, os discípulos se alegram com a presença do Senhor. O medo vai embora quando nós contemplamos Jesus na nossa vida. Como superar o medo na sua vida? O medo é superado quando você tiver uma profunda experiência com Jesus. O medo é superado quando nós contemplamos com os nossos olhos espirituais a presença de Jesus. Quando nós recebemos a visitação do seu Santo Espírito em nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. O medo vai embora. A alegria tomou lugar do medo. O texto diz, vamos lá voltar ao texto, amados. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E em seguida lhe mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Você imagina essa cena? Os discípulos com medo, trancados. E quando Jesus aparece no meio deles, eles começam a ficar alegres. Começam a rir um para o outro. Porque eles viram Jesus ressuscitado. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida deles, era a garantia que eles poderiam enfrentar as lutas. Jesus chega e sopra sobre eles o Espírito Santo. Você que é salvo, você recebeu o Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na sua vida é a garantia de que você pode enfrentar as lutas. Nós podemos enfrentar essa pandemia com coragem, com fé, com confiança. Eu quero concluir. E mesmo quando nós estamos trancados para a vida, mesmo quando a gente está amedrontado com as últimas notícias, são notícias, morreu fulano, morreu Beltrano, há uma nova cepa, não tem vacina para todo mundo, os governantes com as mãos na cabeça, a ciência não consegue dar solução rápida. Fecha igreja, abre igreja, fecha comércio, abre comércio. Crise financeira, crise sanitária. Notícias e mais notícias. Escute só, Jesus se põe no meio de nós. Jesus se põe no meio de nós. Nessa noite Jesus se põe no nosso meio e Jesus libera uma palavra para nós. E Ele diz: receba a minha paz. Que a minha paz esteja com vocês. Não se turbe o vosso coração. Jesus se põe em nosso meio, Jesus se põe na sua vida, Ele vem ao nosso encontro, Ele rompe as portas trancadas pelo medo, e Ele se põe em nosso meio. E isso é uma realidade na minha vida, isso é uma realidade na vida da igreja do Senhor.
Quando Jesus se põe no nosso meio, isso é uma mudança radical que acontece. E depois que a gente tem essa experiência com Jesus ressuscitado, depois que nós temos essa profunda experiência de fé, no meio da pandemia, mesmo de portas trancadas, com medo, quando Jesus se apresenta para nós, quando nós contemplamos a presença de Cristo ressuscitado, o medo vai embora. Você sabe o que é que acontece com aquele povo? Aqueles discípulos, eles passam agora a ser homens corajosos. Eles enfrentam feras, eles enfrentam impérios, eles enfrentam perseguições, eles sofrem torturas, eles sofrem martírios, mas eles agora passam a ser homens corajosos, homens que chegam nas cidades e as pessoas dizem: eles são aqueles que têm transtornado o mundo. A igreja sai, a igreja se apresenta, a igreja redescobre a sua missão. Deixa de ser uma igreja medrosa, acanhada, trancada, e passa a ser uma igreja missionária. Irmãos, a Covid está revelando a nossa fé. Escute, você que está me assistindo, a Covid está revelando a nossa fé, a fibra da nossa fé, a qualidade da nossa fé, a condição da nossa fé. Tem gente sucumbindo, tem gente se afogando, tem gente recuando, tem gente pulando do barco, tem gente apostatando da fé, mas o povo de Deus, Deus está levantando um povo santo, Deus está levantando o seu povo, o povo que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus está levantando um novo povo. Deus está levantando um novo povo. Essa pandemia vai passar. Vai passar. Mas só vai vencer aqueles que permanecerem firmes na sua fé. Não aqueles que abandonarem o barco. Não aqueles que se trancarem. E eu abro parênteses mais uma vez. Não é se trancar literalmente, mas se trancar para o agir de Deus. Aqueles homens passam a ser homens corajosos, a igreja do Senhor passa a ser uma igreja destemida, e enfrentam os sacerdotes, enfrentam Herodes, porque o medo vai embora. Preste atenção em algo. Que dia era aquele? Domingo da ressurreição. Era o domingo da ressurreição. Mas os discípulos estavam tristes ainda. Eles não sabiam que Cristo havia vencido a morte. Olhe para mim em nome de Jesus, você que está me assistindo também. Jesus venceu a morte. Jesus já venceu a Covid. Ele venceu a morte por nós. A morte não é o último inimigo nosso. Jesus já venceu a morte por nós. A Bíblia diz: não temais aqueles que somente matam o corpo. Temam aqueles que matam o corpo e lançam a alma para o inferno. E sim, a isso nós devemos temer. Então não tenha medo. Não tenha medo. Quando aqueles homens então têm a experiência com Cristo que venceu a morte, quando eles verem Cristo atravessando as paredes, as portas trancadas, quando eles verem Jesus ressurreto, quando eles verem as feridas nas mãos e do lado de Jesus, e ele diz: o nosso Cristo venceu a morte, e se ele venceu a morte, nós não podemos ter mais medo de mais nada. Ele venceu a morte por nós, ele é o Cristo vencedor, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano sobre os céus e a terra. Não há motivo para ter medo. Nós servimos ao Cristo vencedor. Diga: eu sirvo ao Cristo vencedor. Mas diga com fé: eu sirvo ao Cristo vencedor. Aqueles homens, eles então enfrentam os seus medos. Eu quero concluir. Deixar uma palavra para você. Não se deixe sucumbir ao império do medo. Não deixe que
esse vírus do medo possa derrubar sua fé. Ele pode até infectar você em um momento, mas reaja a esse vírus. Não deixe esse vírus matar a sua fé. Não espalhe esse vírus do medo. Não propague o vírus do medo. Não contamine outras pessoas com o vírus do medo. Propague a essência da fé. Que você seja o bom perfume de Cristo. Que quando as pessoas passarem, você passar pelas pessoas, as pessoas sentirem o aroma de Cristo. Não o aroma da reclamação, não o aroma do medo, mas elas possam sentir a essência da fé em você. Que você seja uma pessoa que transmita fé, confiança em Jesus. A cura para o vírus do medo é o amor de Cristo no nosso coração. A cura para o vírus do medo, é a presença de Cristo ressuscitado em nosso meio. A palavra do Senhor diz que no amor perfeito lança fora todo medo. O amor de Deus em nossos corações, Ele lança fora todo medo. Nós podemos ser curados desse vírus nessa noite. Você que está nos assistindo, você pode ser curado do seu medo. Permita que Jesus entre no meio da sua vida. Permita que o Espírito Santo sopre sobre a tua vida. Veja o sacrifício de Cristo na cruz por você. Receba esse sacrifício. Saiba que Cristo venceu a morte. Não tenha medo, tenha fé. O Salmo 27, capítulo 1, Salmos 27, versículo 1, versículo 3 e versículo 14. Eu queria deixar esse texto para você nessa noite. Eu queria que você anotasse esse versículo e lesse durante a semana. Quando o medo tentar bater no seu coração, tome esse versículo, tome posse dessa palavra. Não tenha medo, tenha fé. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. Vamos ler juntos. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Versículo 3. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Ainda que a Covid me cerque, continuarei confiando em Deus. Versículo 14. E guarde isso em letras garrafais, em neon, douradas e em negrito. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Vamos ler esse versículo 14? Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Você que talvez esteja com um parente agonizando, ou talvez esteja com alguém infectado no seu lar, ou talvez as últimas notícias sejam notícias ruins, é verdade. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Tenha fé, tenha coragem, não tenha medo. Confie em Deus. Confie em Deus, o Senhor. E receba aquela palavra que Jesus disse para Jairo, você também receba. Jairo, não tenha medo, tenha fé. O antídoto para o medo é a fé. Não é fé imprudente, não é fé precipitada, é fé confiante no Senhor e Salvador. É fé naquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Tenha fé, confie no Senhor. Confie em Deus, tenha fé, tenha coragem. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus?
Meus amados irmãos, eu gostaria de